Papisa ou sacerdotisa. Hoje a gente vai falar dela e a gente vai começar falando sobre a origem e a formação da palavra papisa ou sacerdotisa. E a palavra sacerdote, ela tem uma origem etimológica no latim, sacerdos mais otis, que significa sagrado, aquele que é sagrado. E essa palavra, ela é formada por essa junção, sacer, que significa sagrado, e dos, que pode ser entendido como dom. Olha que interessante, o dom sagrado. Então, etimologicamente, sacerdote ou sacerdotisa remete à ideia de alguém que possui um dom sagrado e ele exerce esse dom. É interessante porque eu vou contar uma história que eu chamo Os Véus do Silêncio. Essa história é a história do encontro do louco com a sacerdotisa ou a papisa. Tá ouvindo? Eu digo que eu leio o tarô com o corpo inteiro, né? Os animais que aparecem, barulhos, mas vamos lá. Após o seu encontro com o mago, o louco, ele segue a sua jornada, seus passos ainda estão ali, cheios de ímpeto, de curiosidade, só que ao longo do caminho essa estrada ela se estreita e subitamente ele percebe uma presença silenciosa que o envolve. Essa presença é a sacerdotisa e ela emerge como uma figura que se impõe, mas ela se impõe através de um mistério que se revela sutilmente para o louco. Ela está sentada num trono de mármore lunar, coberta por véus translúcidos que ondulam como memórias esquecidas. Entre as suas mãos, ela possui um antigo livro, mas esse livro ele não é de palavras impressas, mas ele é de conhecimentos ancestrais. E esses conhecimentos, eles pulsam como batidas de um coração que é primordial. Sente-se, diz ela, sem mover os seus lábios. O louco subitamente se assusta e para ouvi-la. E ela, sem mover os lábios, fala para o louco num outro lugar, um lugar invisível até então. Sua jornada, meu filho, não se faz com passos. A sua jornada se faz com escutas. O louco, inquieto com a sua natureza, hesita. Ele estava acostumado com movimentos, com ações, com transformações que eram visíveis, palpáveis. Mas naquele instante, a sacerdotisa o convida para um movimento interno, quase imperceptível. O movimento da sua própria consciência, se expandindo no barulho de um silêncio. Observe, ela sussurra. Nem tudo o que é verdadeiro se revela. Nem tudo que é verdadeiro se explica. Existem conhecimentos que habitam entre lugares que você desconhece. E são as dobras da sua essência. Lentamente a sacerdotisa começa a desvendar camadas do seu próprio ser. Cada véu que cai não a torna mais exposta, mas sim ao contrário, a torna ainda mais misteriosa. E o louco vai ficando enlouquecido com aquilo que se revelava para ele. O louco compreende que conhecimento não é algo que se captura. Conhecimento é algo que se permite habitar. A sua intuição, até então ela estava adormecida, mas algo começa a despertar. Como um rio subterrâneo, a intuição flui sem fazer barulho algum, revelando paisagens internas, nunca antes visitadas ou exploradas. A sacerdotisa então ensina que a verdadeira sabedoria ela não grita, ela sussurra, ela não se impõe, mas ela se revela. E ele precisava se colocar lá, nesse lugar,
Seus medos, diz ela. Seus medos, louco, são apenas véus que impedem a sua visão. Cada uma dessas sombras que você teme abraçar é justamente um portal para você encontrar a sua luz interior. E o louco, ele aprende que a jornada não é sobre conquistar territórios externos. Antes dele partir para territórios externos, ele precisava mapear a sua própria interioridade. Territórios que ele ainda não havia percorrido. Estavam ali, dispostos no seu próprio interior. Cada ferida, cada dúvida, cada silêncio são territórios a serem honrados e não combatidos. A sacerdotisa desenha no ar um símbolo antigo, não para que ele compreenda racionalmente, mas para que os sinta na sua essência. São códigos, diz ela, são códigos de uma sabedoria que transcende as palavras. Eu te apresento a linguagem dos mistérios. A sua intuição, ela vai ser revelada. E esse GPS é mais preciso, nem sempre racional, mas ele é sempre, sempre verdadeiro. Aprenda, louco, aprenda a ouvi-la no silêncio, entre os seus pensamentos. Encontre o silêncio entre os seus pensamentos. De repente as lágrimas, elas começam a rolar do rosto do louco, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ele compreende que sempre carregou essa sacerdotisa dentro de si, essa capacidade de mergulhar, de ir além das aparências, de sentir os mundos invisíveis. Quando a sacerdotisa, então, finalmente ela se levanta, ela já não é mais uma figura tão distante que assustou o louco. Ela o habita. Cada célula do louco agora pulsa com uma sabedoria mais profunda, mais antiga que as palavras. Continue, diz a voz interior. Mas agora, louco, você está escutando. E o louco segue. Não mais um viajante irrequieto, mas também um guardião de mistérios. A jornada continua, em silêncio. Adorei o nosso encontro. Até a aula 2. Na aula 2 a gente vai falar dos aspectos mais práticos da sacerdotisa, quando ela se revela dentro de um jogo e as suas combinações. Mas eu não podia deixar de apresentar o seu lado sentil de forma poética e simbólica para que vocês conseguissem experienciar a sacerdotisa. Até o nosso próximo vídeo. Lá também tem um exercício incrível. Espero vocês. Adorei o nosso encontro.